graus, seres vivos que vivem em condições acima de 50 graus, basta ver os desertos quentes, né? Os desertos bem quentes, como do Atacama, do Saara, mas a vida ela transcorre entre 4 graus positivos, que é o ótimo de temperatura, e os 30 graus no máximo, 35, 40, 45 já é o suficiente. Se a temperatura elevar acima de 45 graus, já é o suficiente para a vida começar a declinar. Porque acima de 45 graus, as proteínas que formam nossas células, elas começam a se degradar. Elas começam a sofrer degradação. Então, acima de 45 graus, se a temperatura continuar subindo, o ser humano é uma das primeiras espécies que também vai desaparecer. Tá? Aqui voltando, mostrando o que acontece com a Terra, a temperatura não é refletida, ela volta, tal qual ocorre das estufas europeias. Tá? Bom, e quem é que contribui para que ocorra essa elevação da temperatura da Terra? E quando a gente fala Terra, a preocupação não é com o bairro, o estado, o país. A preocupação que a humanidade deve ter é com o próprio planeta. Tá? Nós temos que cuidar daqui porque não está dando para sair daqui. E mesmo que pudesse sair, eu acredito que muitos não gostariam de abandonar o planeta, porque a gente tem um dos planetas mais viáveis para a nossa espécie. Né? Então, quem é que mais polui? Ou seja, quem é que mais contribui para o aumento dos níveis de dióxido de carbono? Lembrando que não é só o dióxido de carbono que é responsável pela elevação da temperatura da Terra. O gás metano é um outro vilão do aquecimento global. Transporte, a emissão de monóxido de carbono, dióxido de carbono que é obtido a cada queima de combustível fóssil, petróleo, ou mesmo o álcool polui menos, mas também polui a queima do álcool, do metano, ela contribui com 31% do aquecimento global. O próprio comércio, né? Ele também é responsável pelo aquecimento global, porque os produtos que são comercializados, eles também, no manufaturamento desses produtos, ou seja, na fabricação desses produtos, também ocorre a formação de gases tóxicos. Esse que está relacionado a ônibus, caminhão, que utiliza óleo diesel, que é bem mais poluente. Tá? E também os utilitários, carro de passeio, vans, que são veículos menores, que muitos não usam óleo diesel, mas que também contribuem 35%, até mais do que os ônibus, os caminhões. As residências, muitas das vezes, o que a maioria das pessoas fazem? Pega o lixo e queima, varre o quintal e queima. Na queima, ele está queimando material orgânico e está produzindo gases carbônicos na atmosfera. E a indústria, que é responsável, diferente do transporte, que somando os dois dá 66%, a indústria só é responsável por 21% das atividades poluidoras de emissão de monóxido de carbono, dióxido de carbono. Só porque a gente sempre coloca a indústria como um grande vilão, mas na verdade são os veículos de transporte que são os grandes vilões da poluição. Tá? Bom, esse mapa é um mapa mundi que vocês usam. Eles mostram os países que poluem. E existe uma associação. Geralmente os países que mais poluem são os países mais desenvolvidos, ou seja, os mais industrializados, os que mais têm progresso. Né? Porque
quanto maior o progresso, maior é o número de veículos nas ruas. Vocês já pararam para observar que antigamente se congestionava certas horas do dia a Avenida Brasil. Aí aumentaram o número de vias, criaram linha vermelha, linha amarela para desobstruir a Avenida Brasil. A gente não ouvia falar de congestionamento em Nova Iguaçu, Nilópolis, São João. Agora não tem hora, toda hora está congestionado. Nova Iguaçu, São João, Avenida Brasil, não tem mais hora. Aqui no Rio de Janeiro, o número de veículos aumentou quase que 100% em uma década só. Em 10 anos aumentou quase 100% o número de veículos que circulam nas ruas, e não tem mais isso. Antigamente, na época que eu fiz faculdade, as maiores regiões poluidoras era Bom Sucesso, aquele cantinho ali. Hoje em dia não tem mais. Qualquer metrópole está contribuindo bastante, tem uma parcela bem grande de poluição atmosférica ligada a veículos. Até o interior já está congestionando. Então, os países desenvolvidos, como os países da América do Norte, Europa, os países da antiga Rússia, são os que mais contribuem para a elevação da temperatura do planeta. A Europa, então, onde o berço da industrialização, é a que mais contribui. Tá? Fora os Estados Unidos, que todo mundo já sabe, que é um dos maiores, infelizmente, é um dos maiores vilões de produção de gases de efeito estufa por causa do progresso que existe nesses países. A América do Sul, que a gente diz que existem países em desenvolvimento, você não pode dizer que são subdesenvolvidos, ainda não estão dentro dos países mais poluidores, nem o Brasil, mas também já indo e todo mundo corre para o progresso, todo mundo quer carro, todo mundo quer indústria, todo mundo quer industrializar, e daqui a pouco ele passa a ser vermelho também como os outros. O grande número de automóveis, essa foto aqui foi tirada em uma hora, em um período, que não é um período de grande fluxo, como a gente chamava antigamente a hora do rush. Agora toda hora é a hora do rush, tá? Você vê a grande quantidade de veículos que você tem numa cidade normal, não é uma cidade grande como o Rio de Janeiro, tá? Isso aqui é uma cidade comum do Brasil, uma cidade que é considerada pequena, que é Juiz de Fora, tá? Cidades industriais, fábricas e tudo mais. Isso aqui é o que mais polui. Sem deixar de falar nas queimadas, né? A queimada de florestas, além de você diminuir as chances da biodiversidade sobreviver, dos outros seres vivos sobreviverem, elas também aumentam em grande quantidade os gases de efeito poluente e efeito estufa na atmosfera. Quais são as alterações esperadas? Várias, a gente já está vendo um montão. Como, por exemplo, a elevação da temperatura, que deve subir, em média, vai subir de 1 a 5 graus, em média, né? Isso é muito em termos de vida para a maioria dos seres vivos. O derretimento das calotas polares já está acontecendo. Não só das calotas polares nas regiões árticas e antárticas, como também aquela massa de polar que existe nas grandes montanhas. As montanhas como, por exemplo, o Monte do Kilimanjaro, que era uma montanha onde você, no meio da savana, você avistava aquela montanha com gelo, hoje em dia não tem mais quase gelo nenhum, tá? Estima-se que, além do ano de 2100, provavelmente nós não estaremos vivos no ano de 2100. Mas outra coisa que a humanidade deve se preocupar não é com o indivíduo agora, é com as futuras gerações.
Porque todos os seres vivos não se preocupam com o indivíduo, ele se preocupa com a permanência da espécie. Então, em 2100, a temperatura da Terra ela vai elevar ainda mais por causa das ações humanas. Né? Bom, então isso aqui não está dando para ver por causa da claridade, já está ocorrendo. Isso aqui em algumas décadas atrás você via ali você via grandes massas de gelo, grandes geleiras e ela está derretendo. Lógico que esses animais que são dependentes dessas temperaturas estão sofrendo com isso também. Eu assisti um documentário do Greenpeace que dava pena, eu não consegui baixar esse documentário para mostrar para vocês. Dava pena de ver como é que estão os ursos polares, né, nessa região. Aí sempre tem aquele que se importa e fala assim, e problema do urso polar, que se dane o urso polar. Mas se acontece com outros seres vivos, vai acontecer com a gente também, tá? Bom, todo mundo já sabe, todo mundo viu na televisão que o planeta já sofreu vários tsunamis, ou seja, ondas elevadíssimas que são causadas, maremotos, que estão varrendo cidades litorâneas. Né? Às vezes varrem ilhas inteiras. Esse é do último que ocorreu e com isso morreu muita gente, não só os seres humanos, como outras espécies também desapareceram. Bom, isso aqui seria uma projeção. Se continuar o derretimento, a elevação da temperatura, com a elevação do nível do mar, olha o que aconteceria como por exemplo, Recife. Recife seria varrida do mapa. Recife, Ceará, que são regiões litorâneas. Rio de Janeiro, todas as cidades do litoral ela desapareceria. E a gente já sabe que algumas cidades aqui, como Maricá, região dos lagos em si, o mar está cada vez avançando mais. Existe uma outra projeção que se daqui a 10 anos o mar continuar avançando, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aquela região ali do Aterro do Flamengo, Botafogo, ela vai desaparecer completamente, tá? Então o planeta realmente ele está esquentando e o que vai acontecer? Praticamente todos os continentes ficarão reduzidos a pequenas massas de solo. A grande maioria vai ser oceano novamente. Mas aqui é um foto da montanha do Kilimanjaro, que essa montanha é uma montanha elevadíssima. Ela, em 1920, não tem quase gelo mais nenhum. Aqui, ó, é na Groenlândia. O que tinha de gelo em quase nada. Depois vai mostrar outra foto da Groenlândia. Tá vendo? Aqui em cima, em 1928, tudo isso aqui é da geleira. É onde vivem determinados animais como o urso polar. E alguns conseguem sobreviver nessa região. E agora não tem mais geleira, virou lago, derreteu tudo, tá? Essa foto é de 2004. Tá? Bom, quem mais sofre com isso são os seres vivos. Então existe a probabilidade de cada ano que passa, o pior. Isso